vamos fazer uma abordagem diferente. Nós vamos falar um pouco do aspecto solo. Vamos falar aspecto. Eu sei que tem a modalidade solo, por exemplo, corrida, sozinho. A não ser aquele que passa o bastão, aquele negócio todo. Natação, sozinho. A maioria, se você olhar bem, né, são as mais tradicionais, onde começaram as Olimpíadas, foram com carreira solo. Então, há um aspecto coletivo, que a gente tem que pensar no grupo, participar da igreja. Meu querido, se não há uma vida espiritual, né, pessoal, íntima, você e Deus, não vai haver uma vida espiritual, no coletivo. Não há. Uma pessoa que não desenvolve uma vida de devoção pessoal, ele não vai conseguir vir num culto uma vez por semana, 1 hora, e desenvolver-se espiritualmente aqui. Não vai conseguir. Então, essas coisas não podem ser separadas. Assim como um atleta. Ele tem exercício que ele tem que fazer. Ele tem que ir na academia. Ele tem que se preparar. Ele tem que estar pronto. Para quando tiver o coletivo, ele está capacitado, preparado. E na vida espiritual a mesma coisa. Nós, antes de estarmos aqui em comunhão na igreja, participar dos nossos trabalhos, cada um de nós, Deus quer um relacionamento íntimo e pessoal com você. Íntimo e pessoal com você. E aí vem um desafio muito grande, porque nós temos dificuldade de pensar nesse aspecto, porque nós vemos uma sociedade muito agitada. Fala a verdade, tirando o feriadão que vai ter amanhã, né, municipal, segunda-feira já começa uma roda viva. Dependendo da fase que você está na sua vida, né, tem aqueles que estão estudando, trabalhando, não para. Eu lembro que eu vivia isso, é uma coisa louca. Eu mal dormia, né? Eu trabalhava de dia, estudava à noite, e eu casei nessa roda viva, e a vida, e mesmo você não está estudando, pai de família, a roda viva. A gente não para, a gente não tem tempo, e a gente não percebe que isso está sugando a gente, isso está matando a nossa espiritualidade. O ativismo, né? E isso é um problema que a gente tem que observar. E dentre os exercícios ou disciplinas espirituais, pessoais, não a coletiva, mas pessoal, você tem a oração, né? Você tem momento de solitude, repetir essa palavra, não é solidão. Você pode estar no meio da multidão e se sente só, isso é solidão. Você tem um sentimento de solidão, você se sente só, no meio da multidão. Solitude não. Você faz parte de uma equipe, você faz parte do grupo, mas para ser luz lá, fazer a diferença, você tem que ter momento a sós com o Senhor. Vê a vida de Jesus. Nenhum exemplo maior na Bíblia do que a vida de Jesus. Ele vivia no meio da multidão. Você vê o tempo todo Jesus fazendo cura, multiplicando os pães, 3.000, 7.000, e seguindo Jesus, os discípulos sempre. Mas a vida de Jesus era pautada em 2 momentos. Coletivo, ele estava com um grupo, edificando os discípulos, anunciando o evangelho às multidões, e ele tinha um momento que ele se retirava para o momento de solitude. Naquela época, o que ele fazia? Subia a montanha. E a Bíblia fala que ele passava horas com Deus, coisa que a gente não faz mais. Momento para estar só, sair da roda viva, do burburinho, da agitação, do ativismo, para tudo. E se volta para Deus, se dedica a Deus, deixa o coração se acalmar, a alma. Momento que nós vamos fortalecer a nossa alma, intimidade, devoção pessoal. Jesus fazia isso, constantemente. Essas férias, mini férias que eu tive, né? Eu compartilhei até no Facebook um livro que eu estava lendo, extraordinário. O Pastor Contemplativo. Eugene Peterson. Ele, depois de pastorear uma igreja, por mais de 26 anos, a mesma igreja, é um pastor que tinha um propósito seguinte: ele não queria pastorear uma igreja que o número de membros fosse maior do que a capacidade dele de dizer o nome de cada um. Uma coisa que no nosso interior não temos dificuldade, mas quando a gente vai lá em São Paulo, uma igreja de 2, 3 mil membros, você não consegue saber
o nome de cada um, a vida, o que está acontecendo na vida de cada um. A igreja dele não é muito grande, mas há 26 anos que ele é pastor daquela mesma igreja. Mas como toda igreja, tem os seus desafios, a sua vida. E ele chegou num momento, seus filhos já tinham se formado, casado, saído de casa, né? Ele e a esposa, 26 anos naquela mesma igreja, nos Estados Unidos, Maryland. E ele estafou. O que geralmente acontece com o pastor, depois de muito tempo na mesma igreja, ele desgasta. Chega uma hora que não dá mais. Ele sentia que era o propósito de Deus ele continuar aquele trabalho naquela comunidade, junto com aqueles irmãos, edificando aqueles irmãos, pregando o evangelho. Mas o que geralmente acontece quando o pastor passa por isso, ele troca de igreja. E ele sentia que não era essa a vontade de Deus. Ele orava, ele junto com a esposa dele. Depois ele reuniu o conselho e ele teve uma proposta para o conselho. Ele esgotou. Ele precisava de um tempo para recomeçar o ministério dele. Ele não queria sair daquela igreja. O que ele fez? O conselho era maduro, 26 anos juntos, caminhando, conhecia a vida do pastor e tudo mais. E ele teve um período de solitude, que a gente fala, em que ele acertou com a igreja, conseguiram uma pessoa que ia ficar pregando no lugar dele durante um longo período, 1 ano, na verdade. A casa dele, ele fechou a casa, tirou as coisas dele, alugou a casa dele. A igreja não tinha muitos recursos, não. Ele fez um acordo com a igreja, a pessoa que foi cuidando era um seminarista, ele alugou a casa dele, com recursos da casa. Alguns irmãos tinham visão, compreenderam o projeto dele. Ele ia escrever 2 livros e ter um tempo de refazer o ministério dele. E os pais dele tinham uma casa na montanha, né? Lá na região dos Estados Unidos, montanhosa. Ele foi com a esposa dele e se retirou durante 1 ano. 1 ano ele produziu livros, cresceu espiritualmente, se refez de uma forma extraordinária. Ele disse que quando ele retornou, parecia que ele estava começando o ministério de novo. Parecia que ele tinha 20 anos, com um gás de uma criança, de um jovem de 20 anos. A história é linda e o resultado disso foi esse livro, Pastor Contemplativo, que é um livro que muitos pastores já leram, e fala da experiência dele, de ter esse tempo, de sair dessa roda viva. Ele tinha estafado, não dava mais para ele continuar aquela comunidade, e Deus permitiu esse momento, a igreja compreendeu, ele mantinha um contato com a igreja, de período em período, uma carta que era lida, que ele escrevia, fotos, né, daquela experiência dele, não onerou a igreja, ele conseguiu se organizar, foi tudo bem feitinho, e foi bênção na vida da igreja e na vida dele. Uma coisa muito difícil de praticar no Brasil, eu entendo. Mas apenas a ideia. Será que muitas vezes na sua jornada, Deus não quer que você puxe o freio de mão um pouco? Será que realmente Deus nos chamou para fazer? Ele tem uma frase muito interessante no seu livro, que ele dizia assim: olha, é natural que nós temos muito o que ensinar e muito o que fazer. Mas nossa tarefa principal é ser. Isso é uma das frases que eu li que me chamou muita atenção. Eu, como pastor, tenho me preocupado às vezes muito com fazer uma grande obra para Deus. E me esqueço que mesmo sendo um pastor, tendo esse dever de conduzir a obra de Deus, a maior obra que Deus quer fazer é na minha própria vida. A gente esquece disso. A maior preocupação de Deus não é que eu faça uma grande obra para Deus, mas é a grande obra que Ele quer fazer na minha vida. E eu sou o pastor. E vocês? Mais do que uma grande coisa que Deus quer fazer através da sua vida, e está fazendo, e vai fazer. Cada um de você é precioso de Deus na igreja dele. É uma pedra preciosa para a edificação desse edifício. É instrumento. Se você deixa de vir, alguém fica triste pela sua ausência. Alguém lamenta a sua ausência. Se você deixa de cooperar, faz falta. A sua presença, a sua vida, você como instrumento de Deus é importante.
Mas eu te digo, mais do que uma grande obra que Deus queira fazer através da sua vida, tá? Nunca se esqueça que a maior obra que Deus quer fazer é na sua própria vida. Transformando, como a Bíblia diz, a imagem de seu Filho. É por isso que nós cremos em Romanos 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São chamados para serem a imagem do seu Filho. Tudo que Deus permite na nossa vida, por mais difícil que seja de entender naquele momento, está cooperando para aquela grande obra que Deus está fazendo, com certeza através de você, abençoando vidas, porque a sua vida é importante aqui, através da sua vida, essa igreja está aqui, e através da sua vida e desta igreja, pessoas serão abençoadas, mas a grande obra que Deus está fazendo é na sua própria vida, e é por isso que a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Tenha certeza disso, meu querido. Tendo em vista isso, nós vamos falar de uma experiência extraordinária que um outro personagem da Bíblia, o apóstolo Paulo, teve no final da carreira dele. Carreira. Mais uma vez, o símbolo de um atleta, de uma jornada, de alguém que tem um caminho para cumprir, para trilhar, um chamado de Deus, todos nós temos, para alguma coisa, eu te digo. A única diferença entre eu e você é que Deus quer me usar para umas coisas e te usar para outras, só isso, gente. Não há diferença nenhuma, todos nós somos pecadores, imperfeitos, salvos pelo sangue de Cristo, e Deus nos chama com um propósito. Ele quer fazer algo através da sua vida, mas principalmente algo na sua vida, nunca se esqueça disso. E tendo isso em vista, meu querido, você se lembra daquela passagem que nós lemos no início do culto, quando Paulo diz em Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essas três coisas. Já preguei várias vezes sobre esse texto, mas cada vez é numa perspectiva diferente. Pensando nessa questão da Olimpíada, eu vou bem rapidinho, quem perdeu a primeira mensagem, volte lá. Eu não vou repetir tudo, tá? Quero lembrar você que as Olimpíadas vieram lá da Grécia, eles, no ano 776 antes de Cristo, eles tinham um projeto já de usar os Jogos Olímpicos para unificar aquele povo que era muito dividido. Tá? No ano 392, as Olimpíadas foram suspensas por causa de um imperador romano convertido ao catolicismo. No ano 1896, os Jogos Olímpicos foram reinaugurados na Era Moderna. Tá? Através da vida de um francês, 285 atletas de 13 países fizeram parte desse projeto. Nós sabemos que as figuras de premiação são muito exploradas pelos apóstolos, e muito interessante a gente observar isso. No início nem era nesse sentido ouro, prata e bronze, era uma coroa, né? A ideia era de coroa, de ser coroado, né? A ideia de louros, coroa de louros, né, que a gente fala o laureado, a pessoa recebia essa coroa conforme o prêmio, e os apóstolos exploravam muito isso, quando ele escreve aqui mesmo na segunda carta para Timóteo, e alguns acreditam, através de um estudo biográfico da vida de Timóteo, Timóteo era um atleta, era alguém muito dedicado ao exercício físico, a ponto de Paulo chegar e falar assim, ó filho, vai devagar, menos atividade física e mais atividade espiritual. Há uma exortação na vida de Timóteo nesse sentido. Mas ele escreve para Timóteo e diz assim, olha, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Ele também escreve em 1 Coríntios, dentre todos que correm no estádio, na verdade somente um recebe o grande prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Todos competem nos jogos, submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa, que logo se desfaz, se corrompe. Mas nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Essa aplicação dessa figura do atleta, da carreira, da jornada para a vida nossa espiritual. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A primeira mensagem está gravada, já falei, e hoje eu peço para você abrir lá em 2 Timóteo, não precisa abrir, eu vou deixar o texto aqui, nós não vamos acender a luz, eu quero ser breve, se Deus permitir eu quero terminar com um pequeno vídeo que nós separamos para os irmãos. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, diz assim,
combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos compreender o que está acontecendo aqui. Timóteo era um jovem pastor. Então, você tem aqui uma figura muito interessante. Um atleta experiente, no final da sua carreira, está passando o bastão para um jovem que está começando a sua carreira. E ele diz isso: completei a carreira, guardei a fé. E agora, vamos entender o que estava acontecendo nessa carta. Primeiro, Paulo está terminando a carreira e escreve para alguém que está começando. É por isso que ele diz, aqui no verso 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Paulo estava preso em Roma, aguardando o julgamento dele, acusado de pregar o evangelho, de uma série de acusações que custaram caro para a vida dele, e ele estava consciente que ele estava terminando a sua carreira, a sua jornada. E naquele momento ele escreve a sua última carta, e no último capítulo ele desafia aquele jovem pastor, dizendo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta, com longanimidade e com doutrina. E assim então Paulo exorta esse jovem e fala para ele bem assim: olha, mas tu, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então você tem aqui um atleta olímpico muito experiente, dando alguns conselhos para quem está começando a sua jornada, a sua caminhada de fé. E é por isso que ele diz isso: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aqui, meu querido, eu preciso destacar nesses 3 pontos importantes o quanto que realmente na nossa jornada, fazendo esse paralelo, claramente Paulo está fazendo, combater o bom combate. Na sua jornada pessoal, de vida com Deus, como está o seu combate? O primeiro ponto que Paulo destaca aqui é uma estratégia na carreira. Ele combateu o bom combate. A figura aqui não é de guerra, mas de uma competição atlética, uma disputa de luta romana. Aquele ditado inglês que diz assim: quem quer vencer todas as batalhas, acaba perdendo a guerra. Vem muito ao encontro do que eu estou falando aqui. Que a nossa sociedade, ela criou uma agenda para nós, que não fomos nós que criamos. Quantas vezes você se vê obrigado a fazer coisas que não está servindo de nada aqui? Está mais atrapalhando que ajudando. Está sugando o seu tempo, sua vida. Está tirando um tempo precioso que você poderia ter com as pessoas que você mais ama. E não deveres que a gente tem que cumprir na sociedade, trabalhar, estudar. Não estou falando isso. A sociedade impõe sobre nós combates que não são necessariamente os combates mais importantes. Paulo está dizendo que para nós vencermos essa batalha, nós temos que escolher os bons. Ele está dando uma qualidade, o bom combate. Aquilo porque vale a pena nós lutarmos. Então aqui, meus queridos, a grande pergunta é essa: pelo que você está lutando? Em qual batalha você está combatendo? Pensando na carreira cristã, como é que está a sua desenvoltura espiritual, pessoal? Antes de perguntarmos se a igreja está indo bem, se o trabalho está indo bem, a grande pergunta é essa: eu estou indo bem espiritualmente? Eu estou mais perto de Deus hoje do que eu estava ontem? Eu tenho experimentado a ação de Deus na minha vida? Eu tenho parado? Não necessariamente você vai tirar um ano para se isolar numa casa na montanha. Aqui no Brasil não dá, né? Eu consegui um final de semana, foi uma correria danada. Mas, às vezes, meu querido, olha a sua agenda como está. Você tem tido tempo para parar e para pensar em Deus. A questão que eu falei no início, solitude.
Se nós não estamos tendo tempo para isso, alguma coisa está errada. Nós estamos sendo sugados pela nossa agenda. Nós não estamos necessariamente combatendo o bom combate. Será que vale a pena? No final, Paulo no final, ele escreveu no final, a última palavra dele, eu combati o bom combate. Eu perdi algumas batalhas. Porque eu tive que escolher. A gente não vai conquistar tudo. A gente não vai resolver todos os problemas. Tá? A gente não vai. Então a gente vai ter que selecionar. Eu vi uma vez uma pessoa experiente dizendo assim, olha, que no início da minha carreira cristã, ou profissional, ou familiar, um início de jornada, cada ano que termina e um ano novo que começa, a gente pega a nossa agenda velha, joga, pega a agenda nova. E a gente começa a anotar um monte de coisa que a gente quer fazer aquele ano, planejar, tal. A gente não faz metade, né? A gente escreve lá. E no início, cada ano ele colocava mais coisas que ele queria fazer. Mas depois de um certo tempo, um pouco de experiência adquirida, cada novo ano começava. Ele começava a acionar o que ele não ia fazer. Eu não vou mais gastar meu tempo com isso. Eu vou ter que usar melhor meu tempo. Porque o tempo está acabando. A experiência de quem chega no que a gente diz meia vida, né? Não sei como é, parece pneu, meia vida, né? Borracheiro parece, é meia vida. A turma fala, meia idade. Diz que os 40 anos é meia idade. Eu estou no 40, viu, gente? Então eu olho, se tudo correr bem, né? Eu estou no meio. Eu já percorri 40 anos. E olha, se Deus permitir mais 40, não sei. É muito, viu, gente? A Bíblia fala 70. Passou disso, canseiro e enfado. Mas o mundo mudou, gente. Tem muita gente de 70 anos aí que dá, deixa para trás muito jovem, né? Mas enfim, a gente tem que olhar daqui para frente, na nossa carreira, na nossa jornada, pensa quanto tempo você já viveu? 20, 30, 40? Quanto tempo você acha que vai restar? Mano? Para muitos de nós, nós temos menos tempo daqui para frente do que tivemos daqui para trás. É urgente revermos a nossa agenda, os nossos combates, no que vale a pena investir. Combati o bom combate. Chegar no fim da sua vida, você vai olhar para toda a sua história, valeu a pena. É claro que a gente tem que aprender, e aprende às vezes errando. Muita coisa, eu já olho e falo, eixa, mas gastei tanto tempo com aquele negócio, perdi dinheiro, gastei minha saúde, noite de sono, se eu soubesse. Às vezes acontece isso. O duro é que a vida inteira, chegar no final, você vai olhar para trás, valeu a pena. As coisas mais preciosas que Deus te deu nesta vida, começando a sua espiritualidade, seu relacionamento com Ele, que é o bem mais precioso que a nossa fé, o que foi feito com ela? Eu dividi ela, eu transmiti ela, sequer quem sabe para os meus descendentes, para a geração seguinte, que eu fiz com a minha fé. Eu fiz tanta coisa, tanto ativismo, o mais importante eu não fiz. É um ponto importante a gente pensar na questão do Dia dos Pais hoje, essa transição. Além, meus queridos, de escolher o combate, combater o bom combate, há a questão da perseverança na nossa carreira. Completei a carreira. Aquilo que Deus colocou na vida dele, aquilo que realmente ele tinha que fazer, ele fez e foi até o fim. Não desistiu, não abandonou, não jogou toalha, não usou desculpas. E o preço foi alto. Ele pagou com a própria vida. Muito menos do que todos nós aqui vamos pagar para completar a nossa carreira. Não estamos competindo contra ninguém, a ideia não é essa, gente. É uma coisa pessoal e individual. Estamos correndo para completar a nossa própria carreira. A vocação, o chamado de Deus. Para que Deus te chamou? Qual o propósito que você tem para a sua vida? A vitória, meu querido, não é como aquele hino lindo que cantamos domingo passado, se eu pudesse repetiria.
Não é dos fortes? Quem lembra? Nem dos que correm? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que correm junto ao Senhor. Chega um momento na nossa vida que a grande pergunta não é a velocidade que você está indo, não é a quantidade do que você está fazendo. Sabe por quê? No fim, tudo vai passar no fogo, gente. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos nessa vida vai ser provado pelo fogo. E se for palha, vai ser, ó. Já viu palha no fogo? Vai ser, ó. Uma vida inteira vai passar no fogo. Não é quantidade, não é velocidade. A grande pergunta que nós fazemos nessa hora, na nossa carreira, sabe qual? Qual a direção? Você está na direção certa? É essa a carreira que Deus te colocou? Deus te chamou para isso? Você sabe qual é o propósito da sua vida? Para que você foi chamado? E quando você não souber isso, você pode estar na carreira errada, na direção errada. Não importa a velocidade nem quantidade. Que adianta? Já pensou o corredor? Correu mais que todo mundo, mas na direção errada. Adianta. Nem dos fortes, nem dos que correm melhor, mas que o fiel e sincero caminham na direção certa. A grande pergunta é essa: qual direção que eu estou dando para a minha vida? Lá no final, vai valer a pena, a ponto de nós não desistirmos. Se você tem convicção, escolheu o combate, sabe para que foi chamado, meu irmão, persevera, porque Jesus disse em Lucas 9:62, ninguém que colocou a mão no arado e olhou para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás. Que pena. Tanta gente que desiste. Tanta gente que abandona essa carreira. Porque se perde no meio do caminho. Na verdade, não é o foco. Eu já trabalhei sobre esse texto com os irmãos em outras oportunidades. Tem várias. Se você pesquisar na internet, tem um monte de mensagem minha em 2 Timóteo 4, porque é clássico e é tão rico que não dá. Mas você lembra que Paulo, depois de falar sobre isso, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, ele vai dizer no verso 9, chamando agora Timóteo, vem comigo, e ele vai trazer uma lista de pessoas que corriam com ele, lado a lado, mas que abandonaram a carreira por uma série de razões. Encontraram diferentes razões e desculpas e justificativas para abandonarem. Ele vai dizer, Demas amou o presente século e me abandonou, e se foi para Tessalônica. A Bíblia diz claramente que muitos iriam se perder na fé, porque amaram o presente século, se iludindo com essa vida, com as coisas que brilham, e nem tudo que reluz é ouro. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Traz Marcos, que é o último ministério, uma história linda que eu tenho gravado em algumas mensagens na internet, lá no nosso canal. Paulo e Marcos brigaram no início da primeira viagem missionária. Desentendimento, seres humanos como nós, viu? Visão de trabalho, foco. Mas no final da vida, ele via que apesar das diferenças entre ele e Marcos era um fiel, servo de Deus, diferente de todos os outros que abandonaram até a própria carreira, alguns naufragaram na fé. Marcos, que era fiel, ele chama Marcos de volta. Lá no final da carreira ele quer reencontrar Marcos. Ele seleciona aquelas coisas que são as mais importantes. Quando você vier, traz a capa, que deixei em Trode, na casa de Carpo, os livros, especialmente os pergaminhos. Alguns dizem aqui que a capa era um tipo de um ponche. Paulo estava na masmorra, em Roma, o inverno estava chegando. Aquilo que a gente coloca assim, que o pessoal lá do Rio Grande do Sul usa. Como é que é o nome? É isso mesmo? Tem um tipo de um cobertor que tem um furo no meio, né? Ponche, é isso? Era uma capa especial. Paulo estava na masmorra, o inverno estava chegando.
E ele sabia o que ia acontecer. Muitos morriam na masmorra. Cuidou do corpo. Me traz os livros. Ele estava num momento de solitude, preso numa prisão, numa masmorra lá em Roma. E ele pede os livros, cuidar da mente. Mente sadia, mente sã, corpo são. E por fim ele fala, especialmente, mais importante, os pergaminhos. Alguns estudiosos acreditam que os pergaminhos eram os manuscritos bíblicos. Mente, corpo e seu espírito. A nossa jornada, a nossa carreira, para poder realmente completar essa carreira, você precisa sim cuidar da sua mente, do seu corpo, do seu espírito, da sua alma, o alimento espiritual. De pessoas que vale a pena você investir. Mesmo Paulo investiu nas pessoas erradas. Restaurar algumas amizades, acertar. No final da carreira ele fez uma análise de tudo. Por que vale a pena eu lutar? Perseverar até o fim. E por fim, meu querido, o objetivo dessa carreira. Guardei a fé. A figura aqui é de um mordomo que guardou um bem precioso que lhe foi confiado. Deus nos dá essa fé. E muitos perdem a fé no meio do caminho. Por isso que ele fala assim para Timóteo. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis, profanos, contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. Ele alerta aquele jovem ali, eu guardei a fé, meu irmão, cuida dela. É o bem mais precioso que você tem. A fé, como é descrito lá em Hebreus, a fé, meu querido, é a nossa confiança em Deus. Não só no sentido subjetivo, o ato de confiar, mas também objetivo, o conteúdo dessa fé. Paulo dizia, eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para me guardar, para me preservar. É o que mantinha ele em pé. A Bíblia diz que muitas coisas fazem com que as pessoas naufraguem na fé. Às vezes falta de conhecimento da palavra de Deus, a pessoa tem uma fé equivocada, espera coisas de Deus que Deus nunca prometeu. A Bíblia diz que tem pessoas que são levadas por todo vento de doutrina, porque tem gente que engana, heresias existem, falsos profetas existem, tome cuidado. O amor a determinadas coisas nessa vida faz com que nós nos desviemos da fé. Dentre os muitos que se desviaram, a Bíblia fala assim, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. A Bíblia diz assim que muitos, por amor a isso, desviaram-se da fé. A gente tem que tomar cuidado. Tudo trabalha contra isso, a sua fé. Querendo que você desista, que você não guarde a sua fé. Completei a carreira, guardei a fé. Você tem sido estratégico nos combates dessa vida? Como vai sua família? Sua vida espiritual? Sua vida com Deus? Seu tempo de solitude, não solidão. Devoção pessoal. Como você tem se preparado para estar aqui no coletivo? Importante. Sua carreira cristã tem sido difícil a ponto de você querer desistir? Está fácil? Para mim não está. E vou dizer, nunca teve. E eu não tenho mais ilusão que um dia vai ficar. Vai ser duro, vai ser difícil, mas é maravilhoso saber que temos promessas preciosas, que Deus estaria comigo todos os dias até o fim. Por isso que Paulo, quando ele conclui toda essa reflexão, apesar de pessoas falharem com ele, situações de adversidade, ele estava prestes a ser julgado e condenado, ia ser morto pela sua fé, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. É a única razão que você vai às vezes encontrar para continuar perseverando e não desistir. Não está fácil para ninguém, viu gente? Não é só a sua carreira que é difícil, não. Às vezes a gente olha do outro e fala, nossa, eu achava que a minha era difícil. Cada um tem a sua luta, a sua carreira, o seu combate. O Senhor me assistiu e me revestiu de força. E o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. E ele encerra as últimas palavras
com um cântico a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele termina seus dias numa masmorra, louvando a Deus e dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. No meio dessa correria, onde está a sua fé? Você tem guardado a sua fé, a sua confiança em Deus? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.